Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Joel da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuação sobre o nosso estudo, Batismo e Dons do Espírito Santo. Nossa quinta aula da continuação. Vamos lá. Estamos abordando sobre a palavra do conhecimento. Entenda bem, a palavra do conhecimento, ou dom da palavra do conhecimento, é um dom diretamente de Deus. Guarda isso na tua mente. É um dom que Deus dá, a capacidade de conhecer coisas extraordinárias. Então nós temos que nos aplicar a isso aí. Porém, você tem que ler a palavra, tem que estar estudando a palavra para que o Espírito Santo venha fluir dentro de você este dom maravilhoso. Tá bom? Corinto, uma cidade de várias religiões. Estamos abordando sobre a situação de Corinto, quando Paulo chegou ali em Atos 18 e começou a ministrar sobre a cidade. Né? Ali se converteu, ali pode ter certeza, Áquila, Priscila. Paulo ganhou ali o líder da sinagoga e muitos judeus se converteram. Porém, os judeus ficaram com inveja, os que não se converteram, e perseguiram Paulo. Porém, Deus agiu tremendamente. Vamos correr aqui. Suas filosofias, né? 470 a 322 a.C., conhecido como o período áureo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles eram os filósofos respeitados de sua época, e até hoje a gente tem histórias aí, né? Tá aí algumas imagens aí referente a isso, onde foi desenvolvido os 6 sistemas tradicionais da filosofia. Corinto e Ásia, aquela região ali, era um povo extraordinário. Sócrates foi e era um filósofo ético, né? Platão também foi, mas se empenhou na metafísica, gnoseologia, do grego gnosis, né? Quiser conhecimento, e logos, discurso. Então a área que ali, vamos se dizer, que Platão se dedicou mais. A política estética, né, do grego aesthesis, né, se eu estou lendo certo, a percepção, sensação de sensibilidade, a questão da beleza, né, tudo aí procede desses filósofos aí. É um ramo da filosofia que tem por objetivo de estudar a natureza, da beleza, dos fundamentos da arte. Ali os gregos eram muito, e até hoje se vê grandes construções, grandes monumentos. A gente percebe aí tantas imagens bonitas que eles fazem aí. Eles são amantes, né, vamos dizer, da cultura, da estética do corpo. Eles são coisas tremendas ali, tremendo ali o conhecimento que eles tinham ali. Metafísica é a área que estuda e tenta explicar as principais questões do pensamento filosófico, como a existência do ser, a causa e o sentido da realidade e os aspectos ligados à natureza. Serve de base para o conhecimento de todas as ciências, pois busca compreender a origem de tudo, inclusive a concepção sobre Deus e a alma. Está aqui por Tamires Santos, né, que foi onde eu peguei esse pedaço aí para os irmãos dar uma vasculhada. Então você vê que os filósofos da época, eles eram homens que já tinham uma noção, um conhecimento. Porém, eles conheciam a história de Israel, a cultura israelita, eles conheciam tudo. Eles conheciam a cultura egípcia. Era um povo com conhecimento extraordinário. Tá? Então eles mantinham uma estrutura de conhecimento elevadíssima. Então, onde Paulo foi chegar. Ele foi chegar por esse motivo que Paulo não poderia chegar a Corinto, como eu falei no estudo anterior, com palavra de sabedoria humana, para que a fé das pessoas não se apoiasse na sabedoria do homem, e sim no poder de Deus, que o povo já era um povo conhecedor, tinha um conhecimento de história, tinha um conhecimento de religião. Então Paulo precisava chegar realmente com a unção e com o poder de Deus. Tá? A gente, por esse motivo que hoje nós precisamos do poder de Deus. Isso é essencial. Temos que ter essa noção. Vamos lá? Tanto a cultura como o estilo de vida eram surpreendentes, tá? É apenas uma pincelada sobre a história de Corinto. Uma outra oportunidade, se caso os irmãos quiserem estudar sobre Corinto, a primeira e segunda carta de Corinto, nós podemos adentrar. E aí vai ter assuntos que vai mexer com o coração de algumas pessoas, porque trazendo para o dia de hoje, misericórdia. Vamos lá. Como centro abastecido de comércio e viagens marítimas, eles amavam a política, a arte, jogos e, enfim, a prostituição também. Parece que você conhece algum lugar assim, né? Algumas cidades assim. Vamos correr. Em seus vários vícios, em especial a corrupção sexual, segundo a história, né, havia 1000 prostitutas no templo de Afrodite. Gente, é coisa tremenda. Isso não é novidade. A história, livros de história, vai falar sobre isso aí, tá bom?
Para o apóstolo Paulo, era um bom lugar para uma pescaria de almas para Cristo. Você vê que acha interessante Paulo ele não fugia desse lugares assim. Paulo limitava Cristo. Paulo viu a situação do povo de Corinto e ele falou, rapaz, aqui é um bom lugar para pescar. Olha interessante isso aí. Eu acredito que nós precisamos ter essa graça de Deus, olhar para uma situação, para uma cidade, para pessoas que vivem em um mundo de promiscuidade e não fugir dela. E ver a oportunidade para ganhá-las para Jesus. Isso é muito bom. Aqui, veja bem. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram a Areópago, dizendo, poderemos nós saber o que nova doutrina é essa que você está pregando, que você está anunciando, Atos 17, 15 e 19. Aí eu coloquei a observação aqui, Atenas e Corinto eram cidades rivais. Tá? Então eles tinham uma intriga, né? Isso aí você vai ler história, vai entender isso aí, eles tinham uma intriga. Mas a preocupação que eu vejo aqui, que a preocupação de Paulo, olhar para as pessoas e ver a necessidade que elas tinham do conhecimento, de se entregar para Deus. Paulo viu a necessidade, e Paulo disse, eu não posso estar aqui parado, eu vou aproveitar, vou pregar. Então você vê, olha as pessoas que tinham ali, além de judeus, né? Que muitas vezes não queria largar da sua tradição, porque na verdade o judaísmo até hoje estão presos em seu costume, e eles ainda até hoje, muitos deles não reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, tem dificuldade de crer, mas você pode ver, Paulo foi na sinagoga dos judeus, ele ia atrás dos religiosos, ele disputava nas praças com filósofos epicureus, com filósofos estoicos, e contendia com eles. Então Paulo, ele chegou ministrando a palavra porque ele viu a necessidade dessas pessoas se converterem a Cristo. Então Paulo não perdia oportunidade, tanto em Atenas como em Corinto. Paulo anunciou, essa aqui é a deusa, né, a Artemis, né, a deusa, aliás, de Atenas, aonde ali eu abordei com vocês sobre a Afrodite, perdão, a deusa Afrodite, né, a imagem, onde havia um templo para ela. E nesse templo havia mais de 1000 prostitutas dentro para trabalhar no templo, né? Como um tipo de trabalho assim, vamos se dizer, deixa eu colocar aqui, hoje a gente tem que vigiar no que vai falar. Essas mulheres, elas serviam o templo e os homens que vinham adorar também ali mantinham um poliamor com essas prostitutas, né? Elas ganhavam dinheiro desses homens e ali tanto empresários, homens casados, solteiros, pessoas viajantes, eles iam criar um sistema de adoração. Isso aqui não é surpresa. Isso aqui não é surpresa porque até hoje existe culto de prostituição. Desde o livro do Gênesis, a história de Israel foi terrível, porque se encurvaram diante de deuses que muitas das vezes faziam seus cultos de prostituição. Isso é terrível. Então, Atenas e Corinto às vezes passavam por isso aí. Tá bom? Isso aqui é uma imagem da deusa Afrodite. Eu acredito que seja. Vamos lá. Como era a igreja? Os membros da igreja eram judeus, convertidos, né? Gregos, escravos, homens livres, eu coloquei etc, que há muitas coisas. Ali tinha homossexuais, ali tinha lésbica, ali tinha pessoas de uma vida promíscua, que essas pessoas se converteram. Essas pessoas se converteram, e Paulo chegou numa situação que ganhar essas pessoas para Jesus. Você entender como que era a igreja. A lei, a cultura e a religião romana eram dominantes, né, em Corinto. Se você almejava um deus, era somente a Corinto. Desde a adoração de imperadores aos deuses egípcios. Ali era o lugar. Quisesse um deus, você ia lá que você ia achar. Ou quiser adorar um imperador, César e outros, você ia achar lá. A fama de Corinto era tão grande, Aristófanes deu um nome de corintianos. Faltou aqui agir como alguém de Corinto é cometer fornicação. Quer dizer, o que Aristófanes, esse filósofo, falava? Quem fosse para Corinto ia somente para a prostituição.
ia se prostituir. Porque o nome de Corinto era terrível. Corinto era uma cidade promíscua. Terrível mesmo. Quase chegando ao pé de Sodoma e Gomorra. Né? E, eu vou para Corinto. Então a pessoa já sabia que ia para prostituição. É o que o filósofo colocou. Então é esse aqui, esse camarada aqui. Vamos lá? Gnose, né? Conhecimento, ciência. Em termos teológicos, na igreja de Corinto, resultavam do sincretismo. O que é? Sincretismo religioso é uma mistura de sistema de crenças religiosas em um novo sistema, ou incorporação de uma outra crença em uma tradição religiosa. Veja bem, várias pessoas se converteram. Judeus, gregos, libertinos, pessoas escravas, pessoas com conhecimento, a questão de gnoses, né? Pessoas de vários pensamentos se agruparam dentro de uma igreja. Gente, como que fica essa igreja? Né? Pessoas que eram homossexuais, pessoas que viviam na libertinagem, entraram nesta igreja. Várias prostitutos culturais se converteram, entraram nesta igreja. Como que a pessoa ia lidar com essa igreja? Gente, isso não é coisa natural. Isso precisa de um poder sobrenatural. Isso precisa de um poder sobrenatural. Tá? Eles interpretavam de maneira errada a ressurreição, os dons espirituais, o papel do homem e da mulher, casamento, batismo, a ceia do Senhor, sem contar com a influência externa e interna que sofriam. Veja bem, você pode... Gente, lê a primeira e segunda carta de Paulo a Coríntios, você vai entender a necessidade de dons que Deus estava dando ali para capacitar, revestir os seus obreiras ali, para cuidar do povo. Porque tinha assunto, amado, que somente pela revelação de Deus que podia ser resolvido. Por esse motivo que o dom da palavra do conhecimento, da palavra de Deus, tinha que ser dado mesmo. As pessoas, Paulo ministrava, falava ali sobre a Torá, sobre Moisés, né? Falava ali sobre os livros dos profetas, mas e sobre Jesus? Então precisava de um dom do conhecimento diretamente de Deus, na mente dos líderes, das pessoas que se colocavam na presença de Deus, para ensinar este povo a tirar a casca da imundícia, a tirar o pecado desse povo. A igreja estava enfrentando esses problemas. Paulo chegou na igreja e falou sobre facções dentro da igreja, divisões dentro da igreja. Uma igreja que continha os dons, aparentemente uma igreja desenvolvida nos dons espiritual, pentecostal, por assim dizer, né? Como a gente vê em muitos lugares por aí, mas uma igreja carnal. Uma igreja com dificuldade para entender sobre os dons do Espírito. Uma igreja com dificuldade para entender sobre qual era o papel do homem e da mulher. Uma igreja que tinha divórcios e tinha que ser tratado esse assunto sobre divórcio, novo casamento e outras coisas, influência externa, interna também, que sofriam sobre lobos que estavam infiltrados lá também. A igreja cresceu e também os problemas. Como lidar com os novos convertidos que não tinham entendimento sobre quem era Jesus? Como lidar? Como ensinar este povo? Você vai ver a necessidade dos dons espiritual por esse motivo. Quando você chega a um determinado lugar e Deus olha para a igreja, nós precisamos de dons do Espírito Santo para cuidar da obra dele. Ah, pastor, mas eu me formei, eu sou um grande psicólogo, eu sou um psicoterapeuta. Eu também estou entrando na questão de psicoterapia, né? Até estou procurando essa formação, mas isso não é o essencial. Não, nós temos que ter esse dom. Deus precisa dar para nós esse dom do conhecimento para ensinar a pessoa, instruir a pessoa na palavra, mostrar para essa pessoa a necessidade que ela tem de ter uma vida santa, uma vida íntegra diante de Deus. Você vai fazer uma psicologia, procura fazer a psicologia cristã, entende? Cristã, que tem pessoas que creem na palavra de Deus, que creem na libertação. A fazer um curso de psicoterapeuta cognitivo comportamental, faça com pessoas cristãs, que pode auxiliar essas pessoas que estão sofrendo. Porque é a área que eu trabalho nesta área. Né? Nós tratamos pessoas com problemas assim. E, irmão, é muito triste. Pessoas há anos servindo a Deus, mas está presa. Por quê? Porque alguém não soube ensinar, alguém não teve esse dom de ensinar dentro da palavra sobre a questão de mudança. Esse motivo que quando a pessoa vem para Jesus, se a pessoa não tem um dom do conhecimento para ensinar o que a palavra ensina, o que Deus quer que a pessoa aprenda mesmo, a pessoa fica aí.
causando problema na igreja, tendo uma vida de prostituição, de bebedeira. A pessoa não larga, continua na homossexualidade, já estão se dizendo que são apóstolos, pastores, e a gente está estragando. Quer estragar a obra de Deus. Então é muito sério, irmão, é muito sério o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, do conhecimento, da palavra que Deus quer dar para nós. Pela misericórdia de Deus, Deus fez a obra na minha vida. Mas se eu não tivesse me rendido ao Espírito Santo, eu seria como muitos aí, mercenários da fé. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor à graça de Deus, pela compaixão de Deus, consegui me render ao Espírito Santo. E o Espírito Santo então começou a falar para mim: filho, eu vou mostrar para você o que você precisa mudar. Porque eu tive no meio de pessoas que aparentemente pareciam ser crente. Pregava, fazia fogo e descer do céu. Colocava as mãos, pessoas eram transformadas. Mas quando você ia andar com as pessoas, você viu o que elas faziam. Falava: mas isso é normal? Pode fazer isso? Então, hoje o dom da palavra do conhecimento, que um líder tiver, um pastor tiver, um missionário tiver essa palavra do conhecimento, ele vai tirar a pessoa do pecado. Porque a igreja, ela advém bastante pessoas. E essas pessoas vão ser transformadas pelo poder da palavra de Deus. Por esse motivo que não pode ter confusão nos dons do Espírito Santo. Mas vamos correr aqui. Carga mundana dentro da igreja era terrível, como já abordei. O que acontece aqui? Veja bem. Pessoas que se convertiam vinham recheadas as cargas de religiões, prostituições, casamentos danificados, divórcios, falsos profetas. Tudo tinha. Era a maior confusão. Por esse motivo que Paulo, mesmo nessa carta de Corinto, Paulo fala assim que o diabo fazia dos seus ministros labareda de fogo. Usava com poder mesmo. E como que Paulo sabia isso? Por causa do discernimento. Para os problemas tão difíceis, somente o Espírito Santo para capacitar obreiros e obreiras com o dom da sabedoria e da ciência do conhecimento, para desenvolver e ajudar a igreja. Irmãos, entenda bem uma coisa: qual é o problema que está acontecendo hoje? A pessoa vem com essas cargas mundanas, podres, de sujeira, elas não querem se libertar e querem que Deus aceita elas como elas são. Faz um curso de treinamento de uma boa oratória, faz um curso de treinamento de coach, faz um seminário que hoje em dia a maioria das faculdades teológicas não quer saber se a pessoa é crente ou não, pagando bem o que mal tem. No meu tempo, né, não vou jogar muito tempo aí, uns quase 40 anos atrás, a pessoa ia fazer um curso de seminário, uma faculdade teológica, tinha que ter uma carta do pastor, tinha que ter uma revisão da igreja, a pessoa averiguar a pessoa se ela tinha vida com Deus para entrar num seminário. Hoje não, hoje pagando bem, hoje qualquer escola aí está dando seminário de teologia. Aí a pessoa vai lá, a pessoa não é crente, nunca conheceu a palavra, mas entra com a finalidade para ganhar dinheiro nas costas do povo. Aí o que acontece? Ela não é transformada. Aí ela começa a ensinar essas mentiras, falsidade dentro do povo de Deus. Aí hoje aí tem pessoas abrindo moleque, abrindo a igreja para tudo quanto é jeito aí. O importante é o dinheiro. Isso é um perigo. Só que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar daqueles que ministram, Deus vai cobrar daqueles que ensinam, Deus vai cobrar, porque Deus dá à pessoa o dom do conhecimento. Ah, pastor, mas eu tenho informação. Não, eu também tenho informação. Estudei pela misericórdia, alcancei pela misericórdia, mas o dom da sabedoria não se consegue em escola, em seminário, em faculdade. Se consegue na oração, no jejum, se consegue pedir. É um dom de Deus para tratar assuntos da igreja. É um dom de Deus para a edificação da igreja. E o problema muitas das vezes ocorre porque Deus precisa capacitar o povo dele para tratar assuntos difíceis na igreja. Hoje tem seminários que estão incluindo tudo. Está tirando a palavra sobre prostituição na Bíblia, querem criar uma nova Bíblia, novo sistema de Bíblia, porque eles não estão aceitando o que a palavra diz, mas eles querem criar uma Bíblia que satisfaça os seus pecados, os seus desejos. Isso vai ser tratado diante de Deus. Não se brinca com o dom do Espírito Santo, não se brinca com os dons do Espírito Santo. Deus dá os dons para a edificação da igreja e não para a destruição da sua obra. Quando a pessoa diz que tem um dom da palavra do conhecimento, da palavra de sabedoria e está destruindo a igreja, não é de Deus. Não é.
Porque o dons é para edificação do corpo de Cristo, para tratar assuntos difíceis como casamento, sobre assuntos religiões, prostituição, ajudar as pessoas a saírem da prostituição, ajudar as pessoas que estão passando por processos difíceis de divórcio, repreender os falsos profetas que ficam mentindo na igreja, tratar assuntos para ajudar as pessoas a se aproximar diante de Deus e não afastar de Deus. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Muitas pessoas, infelizmente, vão ser lançadas no inferno. Muitas igrejas, infelizmente, vai ficar pastor com igreja e tudo, não vai ser arrebatada, porque muitos estão usando e abusando dos dons do Espírito para lucro próprio, para ganhar dinheiro, para ostentar. Querido, vigia. Se você almeja o dom do Espírito Santo, peça, Deus vai te dar, mas você vigia, porque isso pode ser uma bênção na tua vida, como se você não vigiar pode ser uma maldição. Então Deus, ele é maravilhoso. O dom do Espírito Santo, ele não traz confusão. Quando passa a trazer confusão, passa a ser obra da carne. Vamos lá. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tá bom? Para o que for útil. Deus está sendo útil? Está sendo necessário na tua obra? Glória a Deus, então eu quero. Eu tomo posse no nome do Senhor Jesus. Tá? Então, se não está sendo útil para a obra, não é problema. Esse dom do conhecimento da palavra é dado diretamente do Espírito Santo. Não se consegue em faculdades, seja teológico ou não. Isso é especialmente do Espírito. Eu já gosto de bater bem nessa tecla aqui. Eu gosto bem de insistir isso aqui. Tá? Você quer o dom da palavra do conhecimento, meu irmão? Busca. Quer o dom da sabedoria da palavra? Busca. Deus vai te capacitar. Só que não perca a oportunidade também de entrar numa escola teológica. Estude, faz um curso de teologia. Faz um curso, tem vários cursos de teologia abençoado aí. Tem cursos maravilhosos de teologia que você pode aprender a palavra de Deus e crescer no conhecimento da palavra de Deus. Mas o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, isso vai criar um elo muito grande. É como eu falei anteriormente, sobre o pedreiro que nunca entrou numa faculdade, numa escola, e o cara tem uma dominação para a construção em todas as áreas. Quando ele une, o pedreiro une com o engenheiro e o arquiteto, ambos criam um elo de unidade e faz obra extraordinária. Assim é o dom do conhecimento. Talvez a pessoa não conseguiu entrar numa faculdade, estudar, mas ela tem esse dom. Quando ela se desperta em fazer um estudo, se formar, gente, cria um elo de unidade. E o objetivo é crescer, aumentar mais. Então aproveita o dom. Tem oportunidade de fazer um curso? Faça. Faça um curso. Tem cursos bons, maravilhosos, tem teologia livres aí, interdenominacional que você pode fazer de acordo com a tua visão, né? Cursos que creiam na continuidade dos dons do Espírito Santo. Se você for fazer um curso de teologia com outros que não criam, aí vai dar um problema. Mas procura cursos maravilhosos, tá bom? Veja bem, a rainha, por causa da palavra do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbes os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santo, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constitui como mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei o pôs o nome de Beltesazar. Chame-o, pois, agora, Daniel, ele dará interpretação. Irmão, esse rei fez um banquete que não era para ser feito, ele praticamente abusou das coisas sagradas de Deus. E Deus, então, decretou a sua sentença. E ele não sabia a interpretação da visão escrita na parede. Então, o que Deus fez? Deus permitiu que ele tivesse essa visão e rapidamente Daniel foi lá, como a rainha mesmo testificou sobre ele e trouxe ele a visão. Querido, cuidado. Tem muitas pessoas brincando com o sagrado, abusando dos utensílios da casa de Deus. Tem muitas pessoas abusando da santidade de Deus. Uma hora ou outra, a mão, vai sair um dedo, vai começar a escrever na parede ali a sentença da pessoa. Mas o objetivo maior aqui é sobre a palavra do conhecimento, da sabedoria. Então Daniel continha esses dons. Daniel tinha esse privilégio. Tá bom? Vamos correr aqui. Resumindo, palavra do conhecimento. É muita coisa para se falar. Tá? Vamos lá.
Este dom está relacionado ao ensino das verdades da palavra de Deus. São pessoas que eu já disse anteriormente, têm a facilidade de dominar a palavra de Deus. O camarada é um expert na palavra. Ele tem a revelação da palavra ali. Ele domina a semântica, ele tem facilidade para compreender o grego, o hebraico, como já vi alguns, que é impressionante. São pessoas sábias que têm de Deus este dom. E ela usa esse dom para a edificação da igreja, não para proveito próprio. Conheci muitas pessoas assim. E grandes professores hoje. Não é resultado do estudo por si só. É uma ferramenta para a edificação da igreja. Guarda bem isso, eu sempre vou estar falando sobre isso. O dom que Deus te dá é para a edificação da igreja, não é para a tua edificação, não é para a exaltação do seu nome, não é para você andar com sapatinho de couro de jacaré, não é para você andar com Rolex no pulso, não, é para a edificação da igreja. Se não for para a edificação da igreja, meu irmão, vigia. O conhecimento pode incluir os segredos de Deus. Aí eu vou trazer uma série de versículos aí para você ler. Efésios 6,19, por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra de confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Isso, Paulo escrevendo o mistério do Evangelho que sobre os apóstolos, o que os apóstolos ouviram, que aprenderam de Jesus. Então Paulo falou, isso é um mistério. Então o Espírito Santo foi revelando para ele. E o versículo 19, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo. Olha que Paulo está falando sobre os mistérios do conhecimento, da revelação, da pessoa de Jesus Cristo. Paulo não precisava de um discernimento sobre a questão do Deus de Israel, de Yahvé, né? Não precisava, porque Paulo já era um judeu formado em toda a lei egípcia. Paulo, aliás, é um judeu formado, né, em todo o sistema judaico. Paulo tinha um grande conhecimento, porque Paulo foi formado. Agora, Jesus Cristo era uma novidade. E Paulo precisava do dom da revelação, do dom do conhecimento. E o próprio Espírito Santo começou a se revelar a Paulo nas Escrituras Sagradas sobre a pessoa de Cristo. Colossenses 1:27, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da vossa glória. Ou esperança da glória. Veja bem, olha que coisa interessante. Os quais Deus quis fazer conhecer, está aqui, as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual mistério? Mas os gentios precisam de salvação? Os gentios almejam? Mas como assim? Então, para Paulo era novidade. Olha, Jesus quer salvar os gentios também. Vê que Pedro teve dificuldade em entender que os gentios precisavam de salvação. Eu falei para você que Jonas tinha dificuldade em entender que o povo gentil precisava de salvação. E Deus disse, não, Jonas, esse povo pode ser ruim, mas eles merecem salvação também. E era um mistério. E Paulo aceitou esse mistério. E Paulo foi. Que é Cristo em vós, é a esperança da glória. Marcos 4, versículo 11. Ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas dizem por parábola. Mas, né, Jesus falando ali. E Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. Olha, então Deus foi trazendo. Não tinha uma revelação no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, de João, não tinha. Então, os apóstolos dependeram da revelação do Espírito Santo, do dom do conhecimento, de dominar toda a história, de dominar tudo ali. E Deus foi desmiuçando a Torá, os profetas, as leis, para que eles pudessem entender Cristo em toda a Bíblia. Então, Cristo, ele é falado desde o Gênesis até Malaquias. E eles precisavam desse dom da ciência. E eles transmitiam às pessoas, e as pessoas passavam a entender sobre quem era Jesus. O dom da palavra da ciência. Este dom é o ensino das verdades da palavra de Deus. Se você quer este dom, você vai ministrar a palavra de Deus como ela é. Verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Não é tua verdade, não é minha verdade, não é verdade de nenhuma instituição, é a verdade da palavra. O que a palavra diz. O problema de hoje é que quando a pessoa ministra, ela é confrontada, ela se levanta e não quer mais ouvir, e como está acontecendo hoje aí, né? Pessoas estão sendo processadas que está ministrando a palavra da verdade. Não, querido, teu compromisso é com a palavra. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Não quero saber o que o fulano Beltrano falou, se o fulano é um grande poliglota, não quero saber se o fulano é doutor, é mestre, eu não quero saber o que ele é, eu quero saber o que a palavra me ensina, e o que eu vou ensinar baseado na palavra. Então eu uso a Bíblia para a interpretação da Bíblia.
Não tem nada a ver o que os grandes oram. Mas a Bíblia tem mais de 2000 anos, ela tem que ser reescrita. Esse negócio de adultério, prostituição, homossexualidade, não pode ser falado. Não, querido, eu tenho compromisso com a palavra da verdade. Meu objetivo é ensinar. Quer ouçam ou deixa de ouvir. Não estou aqui, não fui chamado para amaciar ego de ninguém. É para ensinar a palavra de Deus como ela é. Agora, claro, vamos tratar assuntos difíceis com sabedoria e com conhecimento. Vamos ajudar pessoas a sair do mundo de promiscuidade? Sim, vamos ajudar, com sabedoria. Mas eu não posso fugir do que a palavra está ensinando. Embora que hoje há várias versões da Bíblia para amaciar o coração do homem, isso é problema. Então, por esse motivo que quando você quer ser usado por Deus, busque. Deus vai te dar a palavra do conhecimento, da sabedoria. Peça, Deus vai te capacitar. Amém? Que a unção de Deus seja sobre a sua vida, que o Espírito Santo dá a você o dom da palavra de sabedoria, o dom do conhecimento, lhe capacite, que você seja um instrumento de Deus, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Os teus dons venham ser em nome de Jesus. Eu peço a bênção de Deus sobre a sua vida, eu peço a bênção de Deus sobre os seus planos, seus projetos, e que você seja um homem, uma mulher, seja um jovem, seja uma pessoa usada na presença de Deus. Deus vai te recompensar por tudo que você faz a Ele. Ser fiel à palavra de Deus, e Deus será fiel na tua vida para cumprir grandes planos e propósitos em nome de Jesus. Amém, querido? Depois nós vamos entrar na nossa próxima aula, nossa 6ª aula sobre batismo e dons do Espírito Santo. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Fica na paz do Senhor Jesus.